Alô, boa tarde. Audiência pública, boa tarde a todos. Audiência pública para discussão do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Gostaria de convidar o vereador Cinei para fazer parte da mesa. Pierre, da Secretaria, que está aqui presente, Secretaria de Fazenda, que está aqui presente, já está fazendo parte da mesa. Registrar a presença do vereador Ronald de Souza Pinto, Roninho de Venâncio. Gostaria de registrar a presença do vereador Juninho Valeriotti, de São José de Ubá, presença do vereador Igor Porto, de São Fidélis, também dos alunos do Colégio Checker Jorge, isso, e funcionários da Secretaria de Fazenda de Itaperuna. Registrar também a presença da presidente da Casa, Amanda da ID, pode fazer parte, está convidada a fazer parte da nossa mesa, presidente, e informo que a presente audiência pública seguiu todos os trâmites legais, seguindo prazos, orientação da assessoria jurídica, edital publicado em jornal e ofícios comunicando seu agendamento. Gostaria de passar a palavra para dar as explicações iniciais ao senhor Pierre, da Secretaria de Fazenda. Pierre, à vontade. Tempo à vontade também. Uma boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos aqui. E nós vamos estar dando início à audiência pública que vai estar falando do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Esse projeto de lei, ele dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2019, acompanhado de todos os seus anexos, e ele está cumprindo o disposto no artigo 165, no seu item 1, do parágrafo 1º ao 9º da Constituição Federal, que outorga a competência ao Poder Executivo a iniciativa de leis que estabelecem as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal. Além disso, também determina o artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e os artigos 145, 146 e 147 da Lei Orgânica do Município de Itaperuna, que tratam dos planos, programas e diretrizes orçamentárias. Então, esse projeto de lei, ele vai estar, na verdade, direcionando como vai ser a execução do orçamento de 2019. Ele vai estar tratando todas as diretrizes que vão compor essa execução. Nada no orçamento pode ser feito sem que esteja contido na nossa lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Para a formação desse projeto de lei, analisou-se a capacidade técnica, econômica e financeira do município e procurou fixar as diretrizes e metas fiscais a serem cumpridas pela administração pública para o período de 2019. Durante os estudos que resultaram na complementação desse projeto, sobre a forma de anexos, foram consideradas as execuções orçamentárias do último exercício, bem como os dados preliminares para o exercício de 2018, seus respectivos resultados nominal e primário, além do grau de endividamento do município, todos extraídos dos relatórios contábeis da administração municipal. As previsões orçamentárias para os próximos anos foram construídas e com projeções que consideram as características das receitas municipais, que são majoritariamente compostas por transferências de receitas da União e do Estado. Nesse sentido, as expectativas macroeconômicas dos governos federal e estadual foram consideradas após levantamentos realizados juntos aos órgãos de planejamento específico, onde foram identificados os respectivos projetos de lei própria. Quanto às projeções das receitas próprias, foi adotado o critério de observar o comportamento do último ano de execução orçamentária, complementando com as expectativas das melhorias na gestão da administração tributária municipal. As projeções das despesas correntes e das despesas de capital foram observadas nas variáveis independentes dos poderes, no que concerne os limites constitucionais, como no caso das transferências federais e estaduais vinculadas às áreas de saúde, educação, assistência social, bem como os convênios e os contratos repasses do município. Essa iniciativa de lei busca reforçar a eficiência administrativa e gerencial, ao elaborar anexos com maior conteúdo técnico de previsibilidade, além da ampliação no detalhamento dos programas e a sua subdivisão em projetos,
atividades e operações de forma quantificada e qualificada. Sendo que, através desse detalhamento, teremos um grande avanço na desejada transparência da administração pública, pois nos permitirá avaliar de forma específica a eficiência de cada ação da administração pública. Então, para o ano de 2019, nós fizemos uma previsão de arrecadação, né? A previsão, na verdade, a LDO ela vai estar trazendo para a gente o teto do nosso orçamento, então qual vai ser a estimativa de arrecadação do nosso orçamento para o exercício de 2019, e dentro dessa estimativa, lá em outubro, que é o nosso prazo aqui, nós estaremos apresentando para o Legislativo a proposta da Lei Orçamentária Anual. Tá? Essa expectativa de receita, baseada em estudos técnicos, ela fez com que nós chegássemos a uma previsão inicial de receita na casa de 371.814.034,35. E o mesmo valor para a despesa. Tá? Foram considerados todos os convênios e contratos repasses que estão em fase de empenho no governo federal, que será arrecadado pelo município no próximo exercício financeiro, ou seja, as emendas parlamentares nas quais o município é beneficiário no orçamento da União e do Estado. Foi considerado também um crescimento de 4% da taxa de inflação apurada no final do exercício de 2017, mais a atualização das receitas do SUS e também a complementação das emendas parlamentares. Desta forma, o orçamento municipal está dentro da realidade da arrecadação municipal, quer seja de receitas diretamente arrecadadas, quer seja de transferências constitucionais e demais transferências dos poderes estadual e federal, procurando assim dar a dinâmica necessária para o município executar as suas políticas públicas, lastreado no princípio da continuidade dos programas governamentais. Além de definir o teto do valor do orçamento para o exercício de 2019, a LDO trata também os seguintes assuntos que são divididos por capítulo. O capítulo 1, ele trata das diretrizes, prioridades e metas da administração pública municipal. O capítulo 2, ele dá as orientações básicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. O capítulo 3, ele trata da administração da dívida e das operações de crédito. O capítulo 4, ele trata das despesas de pessoal e os encargos sociais. O capítulo 5, das alterações na legislação tributária municipal. O capítulo 6, dos benefícios fiscais e das renúncias de receita. O capítulo 7, trata do equilíbrio entre as receitas e despesas. O capítulo 8, dos critérios e formas de limitação de empenho. O capítulo 9, das normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos do orçamento. O capítulo 10, da definição de critérios para o início de novos projetos e conservação do patrimônio público. O capítulo 11, das condições e exigências para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas. O capítulo 12, da autorização para o município auxiliar o custeio das despesas atribuídas a outros entes da federação. O capítulo 18, da definição das despesas consideradas irrelevantes. E o capítulo 14, quer dizer, das disposições gerais. Além de todos esses capítulos, dentro de todos esses capítulos, nós definimos alguns pontos que são relevantes para a gente estar comentando na audiência pública. O artigo 33 do projeto de lei, ele fala o seguinte: o município poderá, a partir do exercício de 2019, implantar a cobrança do estacionamento rotativo na cidade, de acordo com a legislação municipal aprovada ou a que vier a ser aprovada, respeitada a anualidade estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Tá? Então, a gente manteve aí na LDO a situação do estacionamento rotativo até que seja definido essa lei específica para poder estar tratando. Isso aqui não quer dizer, gente, tudo que está na LDO não quer dizer que seja obrigação de estar presente na lei orçamentária. Então, a gente costuma colocar alguns pontos na lei de diretriz para facilitar, se não, até o momento da elaboração da lei orçamentária, seja aprovado esse projeto de lei do estacionamento rotativo, nós já temos aí a autorização para poder estar fazendo
essa execução, esse desmembramento dentro do nosso orçamento anual. Então, por isso da importância da gente estar já prevendo essas ações que a gente sabe que o município tem buscado. E essa parte do estacionamento rotativo é uma coisa que já é presente em várias LDOs há algum tempo, e até o momento nós não instituímos ainda essa lei do estacionamento rotativo. A Constituição Federal, no seu artigo 145, ela fala o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos e taxas em razão do exercício de poder e polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 145, também nos ampara com essa situação do estacionamento rotativo. Além disso, outro ponto relevante é o artigo 53, que fala que na proposta orçamentária constarão as seguintes autorizações que serão observadas pelos poderes executivos e legislativos. Com relação à abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2019 até o limite de 30% do total das despesas fixadas, utilizando para isso o provável excesso de arrecadação e as anulações de dotações, criando, se necessário, elementos de despesa dentro das unidades existentes. Então, na verdade, o que a gente vem apresentar nessa proposta da LDO não tem nada de novo, é basicamente o que foi apresentado na proposta do exercício anterior, e é a que vem sendo apresentada há alguns anos, e a gente manteve aí esse limite de 30% de suplementação, que é o limite que a gente já utiliza hoje no orçamento de 2018. Tá? Então, esse artigo ele só está repetindo aí o percentual de 30% que já é utilizado hoje, na situação dos remanejamentos das dotações orçamentárias. Tá? Então, falando do projeto de lei, a gente tem basicamente esses pontos a ponderar. Só que faz parte também desse projeto de lei os anexos de riscos fiscais. Então a gente vai estar falando, vou estar falando aqui um pouquinho de cada um deles. É uma questão bastante técnica, a gente sabe que essa parte de lei de diretrizes, a parte de orçamento, a audiência que a gente fez aqui na semana passada com relação às metas bimestrais, isso são basicamente bastante técnicas e às vezes é difícil de interpretação. Mas nós temos que estar fazendo, a legislação nos obriga a estar fazendo essa parte de transparência com as audiências públicas. Então a gente vai estar abrindo daqui a pouquinho aí no finalzinho para algumas perguntas e questionamentos, mas a gente fala muito de números aqui, isso acaba sendo um pouquinho mesmo chato e algumas vezes até um pouquinho meio complexo. Tá? Então nós temos aí o primeiro anexo que compõe a LDO, é o demonstrativo de riscos fiscais e providências. Esse demonstrativo, nós fizemos uma previsão baseada com a ajuda da Procuradoria Municipal do município e nos foi apresentada a seguinte proposta para o exercício de 2019. Nós temos, com relação a riscos fiscais, um total de 10 milhões previstos que são referentes a condenações relativas ao fornecimento de medicação. Nós temos ainda também 5 milhões e 200 que são referentes a condenações de processos trabalhistas. Nós temos ainda o valor de 7 milhões e 800 referente a condenações em processos de justiça comum. E o valor de 2 milhões referentes a condenações judiciais. Então, isso tudo perfazendo um total de 25 milhões. Então, o nosso demonstrativo de riscos fiscais, ele hoje, para o exercício de 2019, a nossa proposta é que gira em torno de 25 milhões, e a maior parte com relação a condenações relativas a medicamentos, trabalhistas e justiça comum. Tá? Para as providências, que devam ser tomadas, caso aconteçam esses riscos, o que acontece? Nós vamos estar usando, na verdade, os recursos da reserva de contingência e demais recursos orçamentários. Sempre que acontece, nós temos uma previsão orçamentária no nosso orçamento, que é intitulada reserva de contingência. Essa reserva de contingência ela é utilizada sempre nesses casos que são os casos atípicos, são os casos que não são previstos, às vezes são as emergências. Então é nessa despesa que a gente vai estar embasando toda a parte de riscos fiscais.
Porque, como a gente sabe, as condenações elas podem ou não ocorrer dentro do exercício de 2019. Mas, caso aconteça, nós já temos uma previsão orçamentária já instituída na lei orçamentária, e caso essa previsão orçamentária ela seja insuficiente, nós estaremos fazendo a suplementação com recursos da reserva de contingência e até mesmo de outras despesas do exercício. Tá? O outro anexo que compõe o projeto de lei da Lei de Diretrizes é o anexo das metas anuais. Esse anexo, ele prevê, na verdade, ele faz a projeção para o exercício de 2019 e os 2 anos subsequentes. Então, nós temos aí, para o exercício de 2019, como foi colocado, uma previsão de receita de 371.814,34. Para o exercício de 2020, baseado num cenário da inflação que fechou em torno de 4%, que foi a previsão instituída pelo Banco Central em 31 de dezembro, que a projeção da inflação para o ano de 2020 e 2021 giraria em torno de 4%. Então, nós fizemos aí, baseado nesse percentual, a atualização dos valores. Então, nós teríamos para 2020 uma projeção de 386.686.595,72 e para o exercício de 2021, uma projeção de 402.154.059,55. Tá? Então, essa seria a nossa projeção do anexo de metas anuais. Com relação ao outro anexo, nós temos um anexo que trata das metas fiscais do exercício anterior. Seria como se comportou a nossa execução no exercício de 2017. Então, nós tínhamos uma previsão orçamentária em 2017 de 290.426.679 e nós realizamos um total de 285.540.634. Então, esse anexo ele trata basicamente isso. Nós tínhamos um resultado nominal previsto de 18.038 e realizamos 10.427. E uma dívida consolidada de 5.736 negativo e realizamos 38.532 positivo. Então, esse anexo ele faz o comparativo do exercício anterior. Tá? Então, nós tivemos aí de 290 milhões, que foi a previsão do orçamento, nós realizamos aí como receita 285. Ficamos aí mais ou menos 4.800.000 abaixo da previsão de receita definida na proposta orçamentária. O próximo anexo ele trata das metas para 2019, tá? Comparando com os 3 anos anteriores e os 2 anos posteriores. Tá? Então, nós tivemos o comportamento da execução da previsão da receita para os exercícios de 2016, 17, 18 e 19. Tá? Então, nós tivemos aí uma receita em 2016 de 290 milhões, 2017, face à crise que a gente apresentava naquele período da elaboração da proposta, nós repetimos a nossa proposta, porque nós não iríamos atingir aí o previsto de arrecadação em 2017. Então, nós mantivemos a nossa proposta orçamentária no mesmo valor do exercício de 2016, naquele ano, na casa de 290 milhões e 426. Para 2018, nós apresentamos uma proposta de 308 milhões e para 2019, uma proposta de 371 milhões. Baseado na inflação, nós calculamos também 2020 e 2021 com 386 2020 e 402 2021. Tá? Então, esse é um dos anexos também. Passando agora para o anexo do patrimônio líquido, ele trata especificamente de um único anexo, que é o anexo, ele trata de informações do balanço anual, balanço patrimonial, né? Ele vai trazer lá o item que é o patrimônio líquido, ele vai estar evidenciando aqui para a gente o patrimônio líquido do município, né? Então, e ele traz ainda a comparação aos exercícios de 2015, 2016 e 2017. Então, nós tivemos em 2015 um patrimônio líquido de 131, na casa de 131 milhões,
em 2016 na casa de 189 milhões, em 2017, 292.982 milhões. Sendo que nesse valor, nós temos ainda um pedaço que faz parte do regime previdenciário, que apresentou em 2017 23.702. Então, esse anexo ele trata essa parte previdenciária separada. Tá? Então, nós temos hoje, no exercício de 2019, um patrimônio líquido na casa de 292.982.784 reais. O próximo anexo ele fala da aplicação com alienação de ativos. Nós não tivemos para o exercício de 2017, 16, 17 e 18 nenhuma alienação e não temos também nenhuma previsão para o exercício de 2019 com relação à alienação de ativos. Tá? O anexo previdenciário, a gente tem também aqui 2 anexos que tratam da parte previdenciária, que compõem também a lei de diretrizes. Ele tá demonstrando para a gente aqui, também sempre baseado em 3 exercícios. E ele demonstra para a gente aqui o resultado do regime próprio de previdência. Então, nós temos aqui um resultado no exercício de 2015, um superávit de 6.251.000. No exercício de 2016, um superávit de 13.276.000. E para o exercício de 2017, um superávit de 10.397.201. Lembrando que nós temos hoje no regime próprio de previdência, no exercício de 2017, na parte de bens e direitos, o total de 47.826.201,60. Tá? Então, esse anexo ele trata especificamente do regime próprio de previdência, ele trata das receitas e despesas previdenciárias e do resultado previdenciário. Temos também um outro anexo que trata da projeção atuarial, também faz parte do regime próprio de previdência. Esse anexo ele compõe, ele tem como mensuração o ano anterior e mais os 80 anos subsequentes. Ele vai fazer a projeção atuarial do fundo de previdência e vai estar demonstrando a capacidade que o fundo de previdência tem de cumprir com os seus pagamentos das aposentadorias e pensões. Tá? Então, ele está demonstrando para a gente que nós iniciamos o exercício de 2018 com um resultado financeiro de 47.725.363 e vamos finalizar o exercício de 2091 com um total de 4.944.524.961. Tá? Então, esse anexo ele vai tratar dessa projeção aí de 80 anos, da capacidade que o fundo tem de pagar todas as aposentadorias e reforma e pensões. O próximo anexo ele vai estar tratando da parte de renúncia de receita. Então, toda vez que o município ele vai fazer uma anistia, seja ela de tributos, principalmente na parte de tributos, ela tem que estar prevista também na LDO. Então, quer dizer, o município, na verdade, aí vocês veem a importância da lei de diretrizes orçamentárias. O prefeito ele não pode fazer nada que não esteja lá definido na nossa lei de diretrizes orçamentárias. Por isso é uma lei muito importante, é uma lei às vezes extensa, é uma lei que tem que tratar minuciosamente alguns detalhes para que não seja deixado de lado nada que vai, num futuro, ocasionar alguma divergência com relação à nossa execução. Tá? Esse anexo de renúncia de receita, ele tem uma previsão de R$1 milhão, tá? E ele está tratando aqui da parte justamente da anistia de juros e multas e da atualização monetária dos honorários advocatícios. Tá? Então, a compensação para toda renúncia, ela tem que ter uma compensação. Então, seria, na verdade, essa compensação um incremento no recebimento da dívida ativa tributária municipal. Então, toda renúncia de receita ela tem que ter uma compensação, tem que ser apresentada, conforme determinado pela legislação, uma compensação financeira. Tá? Com relação às margens, às despesas de caráter obrigatórias, nós não tivemos nenhuma previsão de aumento dessas despesas. Tá? Então, o município ele não preveu isso. Finalizando aqui, nós temos mais 2 anexos.
Então, um anexo ele trata, na verdade, dos índices econômicos que foram utilizados para poder chegarmos nesses valores. Alguns desses anexos eles dependem também do PIB estadual. Então, nesse anexo, a gente demonstra toda a metodologia que foi utilizada, quais os índices que foram utilizados nos anexos que foram elaborados. Então, a gente tem um PIB do Rio de Janeiro, conforme previsto pelo IBGE e a Fundação Centro Estadual de Estatísticas e Pesquisas e Formação de Servidores, a CEPERJ, na casa de 623 bilhões 856 mil, isso para o exercício de 2017. Ainda teve uma projeção de crescimento do PIB de 1%, tá? E uma projeção da inflação para o exercício de 2017 na casa de 4,25%. Para os demais anos, nós tivemos 2018 e 2019 também a projeção de 4,25%, e para 2020 e 2021 a projeção de 4% da inflação. Tá? Esse índice é calculado pelo IPCA. Tá? Então esse anexo ele vai estar trazendo aqui, demonstrando quais foram os índices utilizados na composição dos anexos da LDO. E o último anexo, ele vai estar tratando aqui da metodologia de cálculo aplicada na elaboração dos valores da LDO. Então, ele vai estar demonstrando analiticamente a composição das receitas. Então, a gente tem as receitas de 2017 e 2018 e a projeção das receitas e despesas para 2019, 20 e 21. Então, nós tivemos aí, com relação ao exercício de 2019, nós tivemos um crescimento de 20,45%, comparando-se com o orçamento do exercício anterior. Então, quer dizer, dentro desses 20%, nós temos aí o índice da inflação, que são os 4%, nós temos ainda uma atualização da receita do SUS. O nosso município hoje, o nosso orçamento hoje da Secretaria de Saúde, ele vem sendo a todos os anos sendo feito um excesso de arrecadação. Então, todos os anos a gente manda projetos de lei aqui para o Legislativo para poder estar fazendo esse incremento, que ele vem sendo feito sempre abaixo do valor arrecadado. Então, para o exercício de 2019, nós já pedimos, já fizemos um estudo e chegamos aí numa casa, comparado com os 2 últimos anos, que nós tivemos aí um incremento de 30 milhões no orçamento do Fundo de Saúde, e nós já incluímos esse valor aí na LDO, justamente para que o nosso orçamento ele já saia mais dentro da nossa realidade do Fundo de Saúde. Então, quando a gente fala aí num aumento de 20,45%, a gente já está considerando aí também esse ajuste que vai ser feito no orçamento do SUS e também o levantamento que foi feito pela Secretaria de Planejamento de todas as emendas parlamentares que já foram cadastradas no sistema, no SICONV, né, e também as que estão em execução e que não serão finalizadas esse ano. Então, diante desse estudo, nós chegamos a esse incremento de 20,45% para o exercício de 2019 e para os demais exercícios nós seguimos o índice da inflação. Tá? Então, esse trabalho ele é um trabalho que vem feito todo ano. A Secretaria de Fazenda vem fazendo esse trabalho da elaboração do LDO. Esse ano está sob a responsabilidade da Secretaria de Fazenda. Antes ele era da responsabilidade da Secretaria de Planejamento. Mas com essa nova estrutura, a elaboração das peças orçamentárias ela veio sobre a responsabilidade agora da Secretaria de Fazenda. Tá? Então foi feito todo esse trabalho, é feito todo um trabalho de um estudo técnico, de levantamento, de pesquisas, de avaliação do comportamento da receita e da despesa do município. E baseado em todos esses levantamentos, nós chegamos a esses números e apresentamos aqui a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Então, o que a Secretaria, eu representando aqui a Secretaria de Fazenda, queria colocar para vocês e apresentar nessa audiência pública, com relação à LDO, o que a gente colocou, sempre colocando realmente que é um assunto muito técnico. Às vezes a gente fala de muitos números aqui, e às vezes é difícil de compreender, tem que ter mais realmente, às vezes, um conhecimento mais profundo de algumas situações, mas era isso que a Secretaria queria apresentar, e a gente está à disposição para poder estar esclarecendo não só os vereadores, mas
a toda a população todas as dúvidas que forem necessárias, e todo esse trabalho, esse trabalho da LDO, ele vai direcionar o nosso orçamento. Então, quer dizer, a gente ainda tem aí um trabalho maior, que é a elaboração do orçamento, e esse trabalho ele é mais detalhado. É nesse trabalho que a gente vai pegar todo esse montante que foi previsto aqui dos 371 milhões e vai ser distribuído em todas as secretarias e todos os órgãos, tá? Então, esse trabalho da LDO, ele é um trabalho preliminar. Ele, basicamente, ele vai nortear e vai definir as diretrizes para que a gente faça a elaboração do nosso orçamento, tá? Então, a gente procura, quando está fazendo esse trabalho, está fazendo dentro da maior realidade possível, para que a gente consiga, no próximo orçamento, que ele saia de uma maneira que consigamos atingir todas as metas e objetivos da administração, tá? Então, vereador, o que a gente queria colocar nesse momento era isso, e a gente vai estar abrindo aqui agora, se tiver algum questionamento, alguma pergunta, para que vocês possam estar colocando para a gente. BR, muito obrigado pela sua explicação, pelo seu tempo discorrido aqui, prestando contas, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mais uma vez eu gostaria de ressaltar aqui a presença dos alunos do Colégio Checker Jorge, muito importante, muito bacana vocês estarem presentes aqui. E lembro também que por outras vezes nós marcamos essa audiência para depois das 6 horas, também não obtivemos sucesso em relação à participação popular, retornamos para o horário de 2 horas, e mesmo assim, com divulgação no Facebook, divulgação em todo meio que a Câmara tem de divulgação é feito, para a população possa também participar, e mesmo assim ainda não temos uma participação efetiva da população na audiência pública. De qualquer forma, está sendo transmitido também no Facebook, ao vivo, e também vai ficar lá registrado no Facebook da Câmara para total transparência de todos os atos aqui nesta audiência pública. Registro mais uma vez também a presença da presidente da Casa, Amanda Daide, vereador Ronald de Souza, vereador Roninho de Venâncio, vereador Cinei Torreso, funcionários da Secretaria de Fazenda, funcionários da Casa da Câmara Municipal, e abro agora os trabalhos para as perguntas. Quem tiver interessado em fazer alguma pergunta, vamos começar aqui, para quem quiser fazer pergunta. Está aberto. Vereador Cinei. Boa noite, presidente Glauber. Boa tarde. Boa tarde, Roninho, presidente Amanda, todos estão aqui presentes, ao Pierre. Pierre, a gente não teve a presença do secretário, seria muito importante que ele estivesse aqui, para a gente poder estar também conversando com ele, e eu acho que ele tem que participar disso, porque é muito importante. Bem, você mais ou menos explicou aí como chegou a esse aumento de porcentagem de quase 30%. Mas está baseado em emendas que vão vir e podem não vir, porque a gente sabe que essas emendas podem não chegar pelo município estar no cálculo, está devendo e não pode vir. Como é que você acha, como é que pode ser baseado nisso? Quando nós fazemos a projeção do recebimento das emendas parlamentares, a gente leva em consideração que são receitas que a gente fala que tem a vinculação. Então, por exemplo, uma vez previsto aqui que a gente vai colocar a previsão orçamentária das emendas de convênio, das emendas parlamentares, elas só podem ser gastas para essa finalidade, entendeu? Então, a gente cria, na verdade, no orçamento, essa vinculação pela fonte de recurso. Então, a gente tem lá, por exemplo, se essa emenda é do Ministério das Cidades, esse valor que está previsto lá vai ser vinculado à fonte do Ministério das Cidades. Então, a gente não pode estar utilizando essa emenda lá. Então, acontece muitas das vezes da gente estar fazendo essa previsão orçamentária e não utilizar esse recurso. Ele ficar lá porque a emenda realmente ela não chegou ao município. Então, essa previsão lá, ela é contemplada no orçamento, na LDO, mas ela só pode ser executada a partir do momento que o recurso chega ao município. Tá? Então, o fato da gente estar aumentando, às vezes, aí, em 20% o nosso orçamento por causa das emendas parlamentares, não quer dizer que nós vamos poder aumentar essa despesa em 20% também.
porque essas despesas são de origem vinculada e a gente só poderão ser utilizadas se o convênio realmente for depositado em conta bancária do município. Tá? Isso a gente tem essa preocupação. Nós votamos na lei e no orçamento 309 milhões de média. Você acha que esse dinheiro vai chegar ao município esse ano? Nós vamos trabalhar com esse orçamento? Nós vamos ter esse financeiro? Ou esse orçamento, igual o de hoje, é mais ou menos simulado para poder... E pode não chegar, mas a movimentação dele pode ser feita no teto, que é 370 milhões, mais ou menos. Nós fizemos uma reunião há pouco tempo lá de alinhamento, e nessa reunião a gente apresentou uma projeção de como estava se comportando a nossa receita no primeiro quadrimestre. Então, pela estimativa dessa arrecadação que aconteceu no primeiro quadrimestre, nós projetamos a nossa receita até o final de dezembro, e a gente ia ter um déficit na casa de 4 milhões. Tá? Então, desse valor previsto que estava aqui no orçamento, tá? A gente teria aí um déficit na casa de 4 milhões. Mas é um cenário ainda prévio. Pode aumentar, como pode também diminuir. Tá? Então, quer dizer, a gente sabe que a gente está recebendo o que a gente tem encaminhado aqui, vai estar sendo encaminhado aqui para casa, agora vocês vão estar vendo aqui para o Legislativo, muitas emendas parlamentares da área da saúde que não dependem do CALC. Então, vocês vão ver que vão ter, a gente já foi elaborado já os projetos de lei, está sobre análise dos jurídicos, deve estar chegando para vocês essa semana. Então, quer dizer, o comportamento dessa receita, eu acho que esse ano a tendência ela é aumentar bastante. Eu acredito que a gente consiga até superar esse valor previsto para esse ano, por causa dessa situação dessas emendas parlamentares que estão vindo fundo a fundo. São emendas da saúde e da educação. Então, essas emendas elas não dependem do CALC. Então, quer dizer, elas já ingressam especificamente nos cofres do município sem a obrigação de você estar com o CALC limpo. Tá? Esse ano, você sabe me informar, como falei, seria bom que o secretário estivesse aqui para poder expressar essas informações. Daqueles 30% de poder remanejar o orçamento, quanto que ele já remanejou? O que aconteceu? No primeiro, uma experiência que a gente tem é o seguinte, o primeiro ano da gestão, ele é um ano muito complexo, porque você acaba trabalhando um orçamento que foi elaborado pela gestão anterior. Então, o ano passado, nós utilizamos os 30% quase na sua totalidade. Eu acredito que nós chegamos a 28%, mais ou menos, do total dos 30%, por causa dessa situação do orçamento não estar dentro da realidade do plano de ação do governo atual. Quando nós fomos elaborar o orçamento já desse ano, de 2018, nós já fizemos uma coisa já dentro dos planos da administração. Então, as suplementações desse ano elas estão muito pequenas. Nós não chegamos ainda nem a casa, se eu não me engano, de 7%. Então, quer dizer, nós já estamos aí no meio do ano e estamos com um percentual aí bem folgado com relação às suplementações. O que nós temos hoje de orçamento está dando, o que foi previsto no orçamento, está atendendo plenamente ao que a administração determinou como ações e metas. Então, quer dizer, isso facilita e a tendência a cada ano da administração é que esse percentual diminua, porque a cada ano você vai adequando o teu orçamento à nova realidade da administração. Então, assim, os 30% ele tem atendido ao município e tem atendido bem. Não tem a necessidade, eu acho que em nenhum momento foi solicitado aqui, eu já faço o orçamento aqui do município há muitos anos, e nunca solicitamos aqui ao Legislativo um aumento desse percentual. Tá? Então, nós fizemos um projeto, uma emenda nesse projeto da lei, da LOA, orçamentário, colocando 5%, para a gente poder ter mais acesso aos projetos, às modificações, aos remanejamentos. Então a gente vai estar votando agora, e espero que nós, aqui vereadores, vamos tentar trazer isso para 5%. Como você falou que não usou nem 7%, não vai ser muito problema para o executivo. Mas aí a gente terá mais acesso para poder estar fiscalizando o orçamento dele do ano que vem. Então, a gente trazendo para 5%, nós vamos trabalhar mais, mas a gente vai estar mais ciente das coisas que acontecem. Pierre, muito obrigado, sei da sua competência, te admiro por muito, sei bem de outras questões, sei da sua competência, e parabéns por vir aqui. É uma pena o secretário não vir, não sei por que ele não veio, não sei se é falta de conhecimento ou não quis dar privilégio a essa cano de ouvir e de falar as coisas. Uma boa tarde para você. Tá bom.
Boa. Obrigado, vereador Cinei. Sua participação sempre muito importante, perguntas sempre pertinentes. E também destaco o que Vossa Excelência disse sobre a não presença do secretário de Fazenda, que o secretário anterior, Décio, sempre vinha, trazia muitos funcionários, trazia o pessoal lá da prefeitura também para acompanhar o orçamento, e fica aqui registrado a não presença do secretário de Fazenda. Qual o nome? Alex Quadra. Mais alguém com alguma pergunta? Alguma pergunta? Fique à vontade, nossa presidente da casa. Isso. Boa tarde, presidente Glaube, a todos os componentes da mesa, ao Pierre, que, como disse o vereador Cinei, muito capacitado para o que faz. A gente confia muito no seu trabalho. Obrigado. Nosso querido colega esqueci André. o nome. André também, muito obrigada, sempre presente aqui com a gente, ajudando. Como você disse, é uma audiência muito técnica, né? E eu fico aqui, eu nunca fui boa em matemática, eu fico aqui me questionando, perguntando, fazendo algumas anotações. E sobre o orçamento, né, de 2018, nós votamos aqui até os 30%, né? Eu fico muito feliz por estar em ainda 7%, né, do remanejamento, porque significa que nós demos aí os 30% de liberdade para o prefeito, né, e o secretariado trabalhar dentro dessa, investir e trabalhar, fazer esse remanejamento, e foi bem empregado, porque o orçamento foi bem feito, não foi preciso, né, de mexer tanto. Mas há um questionamento, porque às vezes falam, não tem pagamento para final do ano, não tem isso. Então, isso sempre fica uma pergunta aqui na Câmara, né? Estão dizendo que foi gasto tantos milhões e agora vai faltar para a saúde, vai faltar... A gente sabe que são planejamentos de cada secretaria, existe uma quantidade, mas é importante para quem está nos assistindo, está nos vendo, qual hoje a quantidade do orçamento de 2018, né, que no montante que já foi usado? Porque às vezes ouve falar, já foi usado, tem 15% só do orçamento para ser usado até o final do ano. Então eu gostaria de saber tecnicamente quanto foi usado dentro do orçamento de 2018 até agora. Amanda, eu não tenho esse número preciso para você aqui, porque na verdade, quando a gente fala assim, o nosso orçamento ele já foi utilizado em 50%, 60%, mas a gente tem que levar que uma grande maioria das nossas despesas, elas são feitas por estimativa. Então, por exemplo, quando a gente prevê um orçamento de 200 milhões, todos os nossos contratos, eles têm que ser empenhados até o final do ano. Então, às vezes, quando você fala assim, eu tenho um orçamento de 100 mil reais uma determinada secretaria, mas se eu tenho um contrato que ele chega a 40 mil, eu tenho que empenhar já, mesmo agora em janeiro, ele na sua totalidade. Então é isso que muitas das vezes acontece com o orçamento do município. Às vezes nós temos um orçamento de 209 milhões e em determinado momento nós já utilizamos 70% desse orçamento. Mas dentro desses 70%, se nós formos fazer uma análise, nós temos os empenhos de folha de pagamento que eles são feitos por estimativa. Então, às vezes, nós empenhamos vários meses ali, entendeu? Nós temos esses contratos que já são previstos também por estimativa, que a legislação já nos obriga a estar fazendo ele na sua totalidade. Então, assim, às vezes o fato de você estar com o teu orçamento comprometido em 70%, não quer dizer que ele esteja acabando, mas é porque você já comprometeu ele com as despesas já existentes. E esses 30 que estão sobrando, na verdade, eles vão ser aqueles necessários para as despesas que não foram concretizadas ainda, entendeu? Eu não trouxe aqui, porque não foi a pauta, na verdade, mas a gente tem como fazer esse levantamento lá para você e está trazendo aí para vocês depois essa situação da projeção do nosso orçamento. Mas basicamente é isso. Quando você olha ali na totalidade, já tem 70% do nosso orçamento gasto.
eu te falo ali que desses 70%, a grande maioria são empenhos estimativos que estão ali, já de contratos, de aluguéis que são obrigados a ser feitos o ano inteiro. Então, quer dizer, tem muitas dessas despesas que estão projetadas, já foram utilizadas com projeção até dezembro. Tá? Obrigada. Mais uma pergunta sobre a Secretaria de Saúde. Fiquei muito feliz quando você disse, né, que a previsão é de estar aumentando, e nós contamos muito hoje com a falta da estrutura do Estado, com o poder da União, né, o federal, para que envie realmente essas emendas para a gente. E nós temos hoje um consórcio de saúde no município que não é o mesmo consórcio da gestão passada. E tinha um orçamento folgado para o consórcio da gestão passada. Eu até dei uma olhada aqui, só que ele é muito em códigos, a gente não consegue entender muito bem. Está exemplificado, dividido, eu vi que tem pelo SUS, mas outras áreas da saúde, igual o consórcio mesmo. Existe ali um orçamento já previsto para o consórcio, porque, ao meu ver, tem que ter. Para o consórcio funcionar, ele tem que ter uma previsão orçamentária. Mas eu não consegui enxergar essa previsão aqui dentro do orçamento, porque eu não sei como faz. Se vai por montante dentro da secretaria que divide, ou se já divide aqui dentro da lei. A LDO, na verdade, assim, a gente não chega a esse nível de detalhamento na LDO. A LDO ela vai limitar, na verdade, o teto da nossa previsão orçamentária, e a lei orçamentária que vai estar trazendo esse detalhamento de quanto desse bolo vai ser gasto na saúde, quanto vai ser gasto na educação. Com relação ao consórcio, nós temos a Secretaria do Tesouro Nacional, que ela determina as regras da contabilização dos consórcios públicos. Então a gente segue esse padrão, e nós temos já no orçamento desse ano, e como eram dos orçamentos anteriores, uma ação de governo que contempla essa parte do rateio aos consórcios públicos. Então a gente tem uma despesa específica que tem que ser utilizada para esse tipo de despesa, e a gente procura sempre estar mantendo essa situação dentro do orçamento, até porque a gente já sabe que aqui em Itaperuna sempre teve essa situação do consórcio. Tá? Então o que a gente procurou fazer esse ano, que a gente está trabalhando, que a gente teve uma mudança grande também com relação à estrutura da saúde, que foi o que está acontecendo agora já esse ano, pegou até a gente um pouco desprevenido, porque eles fizeram essa mudança no meio do exercício, assim, a gente já estava, quando eles fizeram, no início do exercício, mas os orçamentos já tinham sido aprovados, que foi essa mudança da questão da unificação dos blocos financeiros. Então a gente tinha vários blocos financeiros na saúde, e hoje nós temos 2 blocos, que é o de investimento e o de custeio. Então, quer dizer, esse orçamento da saúde para o próximo exercício, ele vai ter uma reestruturação total, como vai acontecer também na parte da assistência social, que está acontecendo também essa unificação dos blocos. Então, assim, essa medida que a gente está trazendo agora, para ajustar esse déficit dos 30 milhões da saúde, já pensando já também nessa alteração grande que a gente vai estar fazendo no orçamento da saúde. Então, dentro desse orçamento, ali nós vamos ter toda a parte dividida, da parte de custeio dos consórcios públicos, a parte dos recursos que vêm do SUS, toda a parte do Estado e a parte também dos recursos próprios. Tá? Sendo que hoje essa execução ficou mais fácil com a unificação desses blocos. Então, a gente vai estar preparando, porque hoje o nosso orçamento, eu acho que nenhum orçamento hoje do Brasil está preparado para esse tipo de utilização que foi instituído pela legislação. Então, a gente está tendo um pouco de dificuldade na execução, não, mas no controle financeiro, sim. Porque hoje o que vinha em contas desmembradas, hoje vem numa única conta. Então, você acaba tendo que conseguir diferenciar isso dentro de uma única conta, todos os blocos anteriores. Então, a gente vai estar preparando o orçamento para poder estar atendendo essa demanda da saúde. Então, junto com isso, a gente vai estar já aproveitando para poder estar colocando esse orçamento dentro dessa realidade e estar evitando, todo ano, vocês vão ver que nós vamos apresentar agora, a gente sempre apresenta após o fechamento do primeiro semestre, esse projeto de lei do excesso de arrecadação da fonte do SUS. Então, quer dizer, você vai ver que a gente vai estar apresentando aqui um projeto de lei baseado pela nossa previsão, aí vai dar em torno de uns 30 milhões
de excesso no SUS. E isso tem que ser acrescido ao orçamento da saúde, porque o recurso financeiro vai chegar. Então, às vezes quando a gente vê assim, nós estamos aumentando em 20% o nosso orçamento. Não, na verdade a gente está ajustando. Desses 20% tem uma parcela que é um ajuste da saúde que a gente está fazendo. Isso está comprovado, se a gente pegar o balanço orçamentário da Receita da Saúde, a gente comprova isso, que o ano passado a gente já teve e os outros anos também. Então, a gente vai estar procurando esse ano, esse orçamento da saúde foi um orçamento que sempre foi feito pela Secretaria de Saúde. Então, esse ano a gente vai estar procurando estar junto com eles lá para poder estar adequando esse orçamento dentro da realidade. Porque a gente faz sempre assim, a parte da saúde, da educação e da assistência é um orçamento que ele é mais elaborado pelas secretarias, lá pelo Fundo de Assistência, pelo Fundo de Saúde. Então, a Secretaria de Fazenda esse ano, a gente já vai começar agora a parte das reuniões, já vamos estar fazendo as reuniões com os secretários para começar a fazer esse trabalho da elaboração do orçamento. Então, a gente vai estar tentando aí, junto com a Secretaria de Saúde, com o Fundo de Saúde e com o Fundo de Assistência, fazendo essas alterações que a legislação definiu, para poder estar trazendo esse orçamento para poder atender dentro da melhor maneira possível. E essa relação, essa situação do consórcio vai estar prevista, como já está prevista esse ano, mesmo não, a mudança do consórcio não atrapalha para a gente orçamentariamente, porque a despesa é a mesma. Ela não é prevista para o consórcio, ela é prevista para gasto com qualquer consórcio. Então, essa mudança para a gente não faz diferença a nível de orçamento. Entendeu? Muito obrigada, me esclareceu bastante, porque já tive alguns esbarros a respeito do consórcio por conta de investimento, falta de exames, e eu precisava muito dessa sua resposta. Muito obrigada. E agradeço também, porque nós estivemos ontem aqui conversando com os alunos do CHEC. Obrigada pela presença de vocês também. Obrigada, presidente. É só. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Quais são os cortes nas secretarias estimados para 2019? Há uma redução de corte de despesa em relação ao pessoal? Nós fizemos, aquilo que eu tinha comentado, nós fizemos uma reunião de alinhamento há mais ou menos uns 20 dias atrás, com a presença do prefeito, e nós fizemos um trabalho lá na Secretaria de Fazenda, e fizemos uma projeção dessas despesas, tá? E o prefeito já começou a partir dessa reunião a tomar algumas medidas de redução de gastos, principalmente nessa área de pessoal, e a previsão é que até o final do ano a gente tenha um levantamento dessa situação, e a tendência realmente é que a gente tente diminuir, na verdade, esses gastos. Tá? Isso já foi passado para o prefeito, inclusive também para todo o secretariado. Sim. Após essa reunião, foi feita uma reunião de alinhamento com cada secretário, onde foi apresentada a situação de cada secretaria e dando o enfoque principal com essa situação do gasto com o pessoal. Tá? Sim, o que foi informado para nós é que vai girar em torno de 30% de corte em relação a pagamento de funcionários, né? Despesa de pessoal, pessoas que trabalham, para ficar bem claro para as pessoas entenderem. É fato isso? Tem que cortar 30% de despesa de cada secretaria? Gira em torno disso? É isso realmente ou não? Desse trabalho foi feito lá junto à Secretaria de Planejamento, lá por toda a equipe, o Alex estava à frente disso lá, e num consenso que foi feito lá, foi definido realmente um percentual de corte que foi repassado aos secretários, e isso vai começar gradativamente agora, já começou gradativamente agora a partir de junho. Então, tem algumas secretarias que realmente vão ter um percentual maior, mas isso vai estar acontecendo agora a partir de junho. E mediante esse comportamento desse corte, é que nós vamos estar projetando como vai estar o andamento do nosso orçamento até o final do ano. Mas já foi feito, essas reuniões agora, elas vão continuar acontecendo periodicamente. Então, quer dizer, elas têm o intuito realmente de estar dando uma orientação e a gente já está prevendo alguma situação futura. Então, quer dizer, algum problema que possa vir estar acontecendo num futuro. Então, quer dizer, nesse primeiro momento realmente aconteceu essa reunião e já foram tomadas algumas medidas para poder a gente conduzir
e diminuir realmente não só as despesas de pessoal, mas como outras despesas também. Tá? Sim. E eu sei que a reunião é sobre a LDO, a audiência sobre a LDO, mas você sabe me informar o último levantamento do valor real da dívida do município? Quanto que o município deve? Porque tem hora que a gente ouve a gestão passada entregou com 30 milhões, aí depois outros dizem outra coisa, e se está aumentando essa dívida ou está sendo controlada, você tem essa informação para nós? Essa informação ela foi apresentada agora na prestação de contas de governo, né? Então nós estamos apresentando agora, o nosso prazo foi agora em 31 de maio, tá? E o levantamento é efetuado no balanço patrimonial, né? Que é o balanço que compõe a parte do patrimônio líquido do município. A gente tem lá um quadro que compõe esse balanço, tá? E ele trata das disponibilidades financeiras, é o superávit e o déficit financeiro. Tá? Então ele trata esses anexos lá, ele trata esses valores por fonte de recurso. Tá? Então teve algumas fontes que deram superávit, teve algumas fontes que deram déficit, mas hoje eu acho que finalizou em torno de 30 e alguma coisa, não tenho o valor certo para te dizer, quase 40. Tá? Aí teria que pegar no anexo lá para poder ver. Mas esse valor ele contempla não só a administração do Dr. Vinícius, ele vem pegando vários exercícios. Então, quer dizer, esse anexo ele traz movimentações consolidadas de outras gestões. Então, é um endividamento que vem se arrastando de outros gestores também. Tá? E ele tem a obrigação, como a gente viu há algum tempo atrás, que as contas do Alfredo foram rejeitadas justamente por causa desse déficit financeiro que foi colocado. Então, esse déficit ele tem que ser diluído até o final da gestão. Tá? Então, é um dos itens que foi colocado nessa reunião também, que está sendo trabalhado para poder a gente conseguir até o final da gestão diluir esse déficit aí e conseguir chegar no final da gestão já com a possibilidade de um superávit. Sim. Tá? Pierre, te agradeço pela pergunta e também eu gostaria de solicitar ao senhor, se possível, para mandar para a gente aqui, pelo menos nos últimos 5 anos, qual o valor dessa dívida. 2017 era quanto? 2016 foi quanto? 2015 foi quanto? É possível você trazer isso para mandar para a gente? Para a gente saber possível, a evolução dessa dívida. Hoje eu acho que nós já temos lá no portal da transparência, isso já é o anexo 14, é o balanço patrimonial. Eu acho que pelo menos até o de 2017, eu acho que a gente já consegue pegar no portal da transparência. Mas a gente consegue levantar isso para vocês lá, não tem problema nenhum. Não, se tiver no portal transparência, todo levantamento pode ficar tranquilo, que eu mesmo pesquiso e trago para os colegas. Agora, se não tiver, a gente pode levantar. Você pode trazer para nós. Vereador Sinei, mais uma pergunta? Sim. Falando nessa questão que o vereador Glauber diz, nós recebemos aqui nessa casa as contas do prefeito de 2016 até desaprovada. E no Tribunal de Contas alega que a dívida que ele deixou é de 14 milhões. É isso mesmo? Ele deixou uma dívida de 14 milhões. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, que mandou para a gente, a dívida de 14 milhões. Não sei com quanto ele apanhou, mas deixou com 14, segundo o relatório do Tribunal de Contas do Estado. O que acontece também? Na verdade, quando o tribunal avalia a questão da situação financeira, ele avalia pelos dados que estão no balanço. Então, a gente sabe que na gestão anterior, esse ano, essa gestão já foi regularizada, que era a questão dos encargos patronais que não estavam sendo pagos e nem empenhados. Então, quer dizer, quando o tribunal ele trata de um valor de 19 milhões, 14, né? Não sei. Quase 14. Ele está tratando ali do que foi demonstrado no balanço que foi apresentado. Mas a gente sabe, como conhecimento que a gente tem, que existiam valores ali que não haviam sendo contabilizados ainda, com relação à parte de encargos sociais. Esses valores, eles acabaram caindo para a nova administração no momento do parcelamento dos débitos. Então, a partir do momento que o município faz o parcelamento dos débitos, esse ônus ele acaba sumindo, porque nós somos obrigados a escriturar isso no balanço patrimonial. Então, quer dizer, todo esse valor que não foi pago do INSS, do FGTS,
quando ele é escrito no balanço patrimonial, ele acaba caindo com o ônus na administração atual. Então, todo esse valor ele já foi contabilizado para essa nova gestão. Então, às vezes, quando você tem esse aumento do déficit, é justamente em alguns momentos por causa também dessa contabilização, desse parcelamento, que passou, acho que até pela Câmara aqui para aprovação. Né? Você falou que a previsão seria aproximadamente 40 milhões. Você acha que nesse 1 ano e meio a dívida aumentou muito? Eu não fiz esse trabalho de análise de um ano para o outro, mas eu acredito porque aumentou-se muito por causa dessa situação do parcelamento do INSS, né, dos outros parcelamentos que foram contabilizados. Mas a gente pode estar tentando fazer esse levantamento também lá, tá, para poder ver. Mas basicamente é aquilo que eu estou falando, o primeiro ano da gestão é um ano que o prefeito não é penalizado por deixar um déficit financeiro. Ele só é penalizado no último ano da gestão. Então, às vezes, é comum acontecer, às vezes, de você ter, nos primeiros anos, às vezes, um desequilíbrio e nos demais anos você chegar a esse equilíbrio. Tá? Então, assim, o que foi colocado é que a gente já começou, a gente já identificou, já foi identificado isso, e vai estar sendo trabalhado agora para a gente poder tentar diminuir isso. Tá? Até a proposta do Globo, podia virar um requerimento, esses últimos 5 anos, 6 anos, qual é a dívida do município, como é que funciona. E mais uma vez, encerrando minhas perguntas, muito obrigado. E fico aqui meu desagrado ao secretário de Fazenda por não estar aqui nessa noite, nessa tarde. Tá. Só levantando, gente, pode falar? O que eu queria deixar registrado também, com relação ao percentual, o que acontece? Quando a gente reduz o percentual de suplementação, basicamente vai aumentar o volume de demanda para a Câmara. Né? Então, quer dizer, a tendência, na verdade, a gente tem uma média e uma projeção de pelo menos aí de 17%, que seria o normal de suplementação. Então, eu acho assim, quando os vereadores colocam, vamos colocar 5%, num ano que vão acontecer emendas, que vão acontecer, às vezes isso acaba, na verdade, tornando morosa, às vezes, algumas decisões por parte do Executivo. Tá? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente tentar conversar sobre essa situação do percentual, entendeu? Porque os 5% que forem colocados lá, a gente tem que lembrar que ele vale para o orçamento no geral. Ele afeta também ao Legislativo. Se em algum momento vocês precisarem fazer alguma alteração, algum remanejamento, também vai ficar o Legislativo baseado nos 5%. Então, assim, não querendo justificar, mas na experiência que a gente tem já de vários orçamentos, que a gente já realiza aqui pela execução de vários orçamentos, eu acho 5% um percentual pequeno para o município. Tá? Então, esse percentual, eu acredito que a gente vai gastar, como já gastou aqui no primeiro quadrimestre, a gente já vai gastar os 5% no ano que vem. Então, a gente tem que ter a ciência que, a partir do primeiro quadrimestre, ou a gente vai pedir uma solicitação do aumento desse percentual, ou nós vamos estar mandando todos os projetos de lei de decretos para o Executivo. Então, às vezes, são decretos de lei de pequenos montantes, a maioria são de pequenos montantes, são para despesas de custeio do próprio município, um material de consumo, um pregão que vai estar acontecendo, um registro de preço. E isso acaba, em algum momento, quando a gente manda uma peça para a Câmara, por mais apressada que ela seja, ela vai demorar aí um tempo. Então, às vezes, algumas ações do Executivo ficam limitadas a essa espera. E a gente sabe que, quando a gente fala de educação e saúde, em algum momento a gente fica difícil de conseguir ter que esperar algum momento. Então, assim, o que a gente coloca aqui para vocês, como experiência lá, e eu nem sabia dessa situação, dessa mudança, né, por 5%. Não, desculpe interromper, né? é só uma colocação que está sendo estudada. Isso. Não é certo ainda, porque vai depender do plenário, de todos os vereadores, o que os vereadores vão decidir. Por enquanto parece ser uma sugestão, né, vereador Sinei? Já foi pedido 5%, foi solicitado 5%. Então vai depender do plenário se aprova ou não 5% ou se mantém os mesmos 30%. Eu presumo que seja assim que vai ocorrer. Isso, isso que eu estava... a ideia da minha colocação é justamente essa, a gente tentar fazer uma composição, a gente tentar mostrar para vocês como é feito esse trabalho lá. É um trabalho realmente que a gente faz lá para medidas emergenciais. A gente já sabe que a gente prepara o orçamento dentro de um plano de trabalho,
mas a maioria das vezes a gente não consegue acertar 100% de tudo aquilo que está previsto, que vai acontecer. Então, assim, os 30% sempre atendeu bem o município. Eu acho, é aquela situação, na experiência que a gente tem, que os 5%, ele na verdade, limitaria, a partir assim, do primeiro quadrimestre já, essa execução orçamentária do município. Então, quer dizer, aumentaria bastante essa demanda de volume aqui para a Câmara, nesses casos, e em alguns momentos de urgência, eu acho que a gente correria o risco de não conseguir atender. Tá? Só uma colocação sobre essa situação do percentual. Tá joia. Mais uma pergunta, Elias, né? Elias, à vontade. Boa tarde a todo mundo. Eu teve uma outra audiência aqui, e aí eu fiz uns questionamentos. E aí ficou algumas dúvidas pairando, né, sobre a minha cabeça. É o seguinte, sobre a questão do asilo, aquele repasse que é feito para o asilo, tem alguma relação com a Fazenda? A Fazenda tem algum papel em cima desses trâmites de transferir o dinheiro ou de lidar com esse recurso que vem destinado ao asilo? Ela tem alguma responsabilidade nesse sentido? Porque foi falado que estava atrasado na época, muito atraso. E aí, na época, eu ouvi, todo mundo falou, e depois no finalzinho eu fui ali e perguntei, fiz a seguinte colocação. Se atrasa, e atrasa por quê? Precisa de não sei se é uma comissão, um grupo de pessoas que verificam, confere aqueles atendimentos que foram feitos ao asilo, às pessoas que lá estão. Se realmente aconteceram, como que foi, e aí verificam, faz tipo uma auditoria, algo desse tipo assim. E aí, por conta dessa análise desses papéis, eles dizem que demoram, porque tem que analisar tudo, tem que conferir, e tem que conferir mesmo, né? Tem que conferir. A administração pública é isso, tem que conferir, né? As pessoas vão agir, como você disse aí, e precisam ser conferidas, né? Até para uma questão, nem todo mundo vai errar, está acontecendo isso aqui, então corrige-se assim. E aí eu sugeri o seguinte, eu perguntei até na época ao ex-secretário, que conhece também bem da pasta, que já tem uma boa experiência nessa área, e aí ele falou que, eu perguntei assim, por que então que o asilo atende, para exemplificar, tipo assim, ele atende dia 1º, aí vai gerar alguns documentos, né, alguns atendimentos. Aí ele atende o dia 2. Se aconteceu que o dia 1º é segunda-feira, ele pode no dia 2 enviar já essa comissão, não sei se é uma comissão fixa, por isso que eu estou fazendo esse questionamento. Ele já envia o que foi atendido no dia 1, ele a envia no dia 2. E do dia 2, ele envia no dia 3 e assim sucessivamente. Quando chegar no sábado, ele não vai enviar, ele vai enviar, vai segurar aquelas notas, aqueles atendimentos, aqueles documentos, e no domingo ele também segura, e na segunda ele envia. E da segunda ele envia na terça, e assim sucessivamente até finalizar o mês. Quando chegar no dia 30, ele só vai enviar no dia 1º, no dia 2, dependendo do próximo dia útil, ele envia, as pessoas que estão lá para analisar, só tem um dia para analisar. Só tem poucos documentos de um dia, que eu acredito que sejam poucos em relação ao montante do mês. E aí, até o dia 5, é fácil para repassar o dinheiro. Então não há aquela necessidade de ficar demorando, tipo, 1 mês, 2 meses nessa análise desses documentos. E aí eu perguntei, por que não é feito, pode ser feito assim? Aí falaram, não, pode ser feito, mas por que não faz? Porque é do interesse da administração fazer ou não fazer, ou não pensaram nisso, eu não sei qual é. Aí eu queria aproveitar que você está representando aqui a Fazenda e o nosso contador aqui da casa sempre fala muito bem do PR e tal. Aí eu quero
que você conhece muito da estrutura. Eu queria fazer esse questionamento a você. Depois eu queria fazer uma outra questão, retomando um ponto atrás. Eu queria ouvir sua opinião, sua análise nesse sentido. Se é possível fazer essa análise dos documentos assim, diária, ou pode ser semanalmente. Eu acho que diária é melhor que menos, né? Com relação a essa parte dos repasses a essas entidades, o que na verdade acontece? Nós temos a lei de diretrizes, ela tem essa previsão do repasse. Na lei orçamentária, nós temos que apresentar quais são as entidades que vão ser beneficiadas. Nesse caso, são subvenções ou contribuições. Tá? Quando a gente fala em subvenção e contribuição, nós temos uma lei específica do Tribunal de Contas, e uma lei agora, que foi recentemente reformatada, que fala especificamente de quais instituições e qual a documentação é necessária para que essa instituição possa ser contemplada com as subvenções. Tá? Então, em regra, a deliberação que trata isso do Tribunal de Contas, ela diz que o subvencionado, a entidade que vai receber, ela tem que apresentar uma série de documentos. Após a apresentação, primeiro passo, ela está definida como contemplada na lei orçamentária. Ela aparecendo ali, para receber essa subvenção, ela tem que cumprir todas as exigências de documentação. Uma vez apresentada a documentação e o primeiro repasse sendo efetuado, ela tem um prazo definido pela deliberação ou até por um regimento interno do município para fazer essa prestação de contas. Enquanto essa prestação de contas ela não for apresentada, o município fica impossibilitado de depositar uma nova parcela. Então, quer dizer, às vezes o que pode estar acontecendo, não é um caso, porque eu não participo dessa parte das subvenções, dos repasses, é mais a parte, eu acho que está no fundo de assistência, né, André? É o fundo de assistência que faz esse controle do repasse dessas entidades. Então, lá, provavelmente, tem uma equipe que faz a análise desses documentos, entendeu? E após a aprovação, tem que ter um parecer emitido ali, aprovando aquela parcela da subvenção, é providenciado um novo pagamento. A Secretaria de Fazenda, lá o Alex, ela só tem por obrigação efetuar o repasse financeiro. Todo esse controle, toda essa situação da verificação da documentação, se a instituição é apta, ela tem que apresentar um cronograma um programa de trabalho, tudo isso cabe à secretaria responsável de estar verificando. Então, esse atraso, às vezes, ele pode ser também por parte da administração, mas também, muitas das vezes, por parte de falta de alguma documentação da entidade. Então, assim, teria que ver especificamente no caso dessa entidade que você está colocando, qual realmente se o problema que está acontecendo, se está acontecendo um atraso, se não está, para poder tentar evidenciar. E essa nova legislação que foi aplicada agora é uma legislação muito mais rígida. Ela pede uma série de documentações que não se pedia antes. Então, esse trabalho das subvenções agora, para o próximo orçamento, a gente vai ter que estar sentando com as entidades para ver se as entidades vão conseguir atender a toda essa legislação, porque se não conseguir, o município fica impossibilitado de estar fazendo esses repasses. Então, assim, eu não sei como funciona essa situação do repasse que você falou, é uma sugestão que você está colocando, mas hoje eu não sei te precisar como funciona isso, porque não é a parte lá da nossa equipe, lá da Secretaria de Fazenda, esse controle. Tá mas quando chega para a gente lá, chega o processo solicitando o repasse. Só para, já fizeram a análise e aí isso. Passam para vocês. Aí passam, pode pagar. É isso aí, vocês só executam. No caso... Ô, Sinei, só explicando isso aí para você entender mais ou menos. Até ele explicou aqui agora. Antigamente, igual asilo, igual as outras entidades, vinha uma conta separada para cada do projeto para cada um. O que acontece? A partir do ano passado, né, Pierre, passou o Ministério da Saúde a determinar só 2 contas para a Secretaria de Saúde, custeio e investimento. Então, todo o dinheiro do asilo, hospital, todas as entidades que recebem dinheiro e recebem o repasse fundo a fundo do município, ele vem para uma conta só. Cabe à organização da secretaria, quando chegar o dinheiro dia 2, dia 3, dia 4, já fazer o projeto, a entidade apresentar a nota e a secretaria depositar. Às vezes, por um momento de descontrole, não está fazendo isso. Não é isso, Pierre? Mais ou menos isso? Pode explicar. A minha ideia é o seguinte, é que por que não se faz essa análise da documentação
com um intervalo menor de tempo. Você tem que esperar todo o montante e aí depois, eu digo isso por quê? Porque as despesas vão acontecendo, as demandas vão acontecendo dentro da entidade e você não tem o recurso. E aí eu vejo, igual quando o doutor Edmilson, né, que está responsável lá agora, pelo asilo, ele falando que ele vai fazendo, mas ele precisa do recurso, ele tem que atender. E aí, por uma questão assim, que talvez, que eu entendo que eles têm que analisar, mas que fosse essa análise mais diluída. Foi diluída, porque aí porque o dinheiro, me parece, não atrasa, né, um repasse que não atrasa. Então, aí, quando você tem um dia só para analisar, só aqueles documentos de um dia, fica fácil, porque você já foi diluindo. Então, você deixar tudo para um dia só, eu acho que, ou para um período, não, uma semana, vai acabar entrando. Aí, se tem uma inconsistência, tem uma dúvida em algum outro atendimento, aí você tem que analisar tudo, aí vamos supor que encontre gere uma dúvida ali, algum documento. Aí você vai ter que procurar a entidade, vai ter que procurar sanar aquela dúvida, e aí isso vai tomando tempo. E aí que entra a minha segunda participação, que eu acho, retomando o que você estava falando sobre a questão dos 30% e dos 5%, como tem um projeto, vai ter um projeto aí que você falou, o vereador Sinei falou. Que eu acredito, eu entendo o lado eu vou falar agora, porque no dia da sessão legislativa eu não vou poder falar. Então eu vou falar agora aqui, aproveitar que estou na audiência pública. O vereador Sinei, eu acredito, eu entendo o lado dele, que por conta do trabalho que há na administração, e muitas vezes não dá para ficar, talvez, informando, e aí o vereador fica meio perdido, porque ele não consegue o acesso à informação com a velocidade e a celeridade que ele gostaria. E eu entendo o seu lado, no caso na administração, que 30% você fica muito engessado se você tiver só 5%, porque você fica muito preso, muito dependente em termos de tempo. Aí você manda uma situação para cá, um documento para cá, pedindo autorização, e depois você tem que mandar outra, você só pode executar lá na hora que você tiver o aval aqui, então você vai ficar muito preso na hora de executar. Então, talvez numa conversa vocês conseguissem ver a questão de resolver essa celeridade, um compromisso de mandar com mais celeridade os documentos, como uma informação, até que o vereador ficar ciente e não gerar assim, dúvidas, e ele poder também passar para a sociedade o que está acontecendo na administração. Eu acho que esse é o caminho. Obrigado. Tudo bem para vocês. Eu sou a favor do entendimento entre a administração merece os 30%, mas eu acredito que tem que ter um compromisso assim, bem sério da administração em informar com o máximo de celeridade possível, né, em que está sendo gasto, mesmo que seja compra de água mineral, papel, o que for, mas que fique sabendo para poder as pessoas terem total transparência, como é o que você está fazendo aqui hoje. Tô achando que você ficou em cima do muro, tá, Elias? É bem colocada. O vereador Sinei, à vontade. A gente entende a posição do Elias, que está dando a opinião dele como cidadão, do PR e tudo, mas sabe, por muitos governos, às vezes é dado os 30%, mas por esse ano, muitas vezes a gente não é respeitado, não é atendido, nosso requerimento não é correspondido, nossas perguntas não é atendida, a gente sente que a gente não pode dar mais esse aval de 30% ao prefeito. Porque ele não fez por onde em 2017, em 2018, em receber em 2019 o aval de dar esses 30%. Por isso que a gente protocolou os 5%, mas com os pares, colegas, a gente vai negociar isso, vai conversar. De repente 5 é pouco, a gente chega a 10%, entendeu? Mas a gente não pode aceitar e vir uma ordem de lá de 30% e a gente seguir a ordem dele. Essa é a minha opinião, por isso que a gente protocolou junto com os vereadores amigos da casa, pedindo 5%. A gente é político, a gente está aí para administrar, ajudar, a gente vai estar negociando isso aí. Digamos que a gente, com o líder do governo, a gente vai sentar e vai conversar. É a minha opinião sobre isso.
Com certeza, vereador, com certeza chegaremos a um consenso que o consenso final será o bem da população e a população quer que nós façamos o nosso trabalho, quer fiscalizar e assim estaremos fazendo. Mais alguém, alguma pergunta? Quer a pergunta? O jovem ali quer fazer a pergunta do Colégio Chequer Jorge. Pode fazer o uso da tribuna. Se apresente, por favor, diga o seu nome, o bairro que reside, se for possível, para a gente ter registrado aqui. Interessante a pergunta do jovem participando. Primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo David, sou do Colégio Chequer Jorge, do bairro Vinhosa. Eu gostaria de saber acerca dos investimentos na área de educação, o que vai ser aumentado, se é previsto nesse orçamento agora, se vai ser diminuído, o que vai acontecer. E gostaria de expor uma situação que eu tomei conhecimento no ano passado, que do transporte público do transporte público de alunos, que fica a cargo do município realizar, independente do colégio ser estadual ou não. Então, gostaria de saber como que fica essa questão, porque no ano passado os alunos de Pirapitinga, até ali no Valão, que é um distrito de Itaperuna, território de Itaperuna ainda, ficaram sem transporte, porque a Santa Lúcia alegava que não havia repasse do município. Então, gostaria de saber o que vai ser resolvido com relação a isso, porque até hoje eles não têm transporte da Santa Lúcia, isso aconteceu ontem no final do ano, e foi uma situação bem tensa para quem precisava e dependia do transporte. Era um período de provas, simulado acontecendo, e nada foi feito com relação a isso. Então eu gostaria de saber o que essa LDO traz no que diz respeito a isso. Como eu tinha colocado, nesse momento a LDO, na verdade, ela não define as ações que vão ser realizadas ainda. Então, quer dizer, quando a gente trata da LDO, a gente está tratando aí da diretriz. Então, quer dizer, ela vai te trazer ali nesse momento qual é o valor que o orçamento do município vai estar chegando e aonde que você pode, em algum momento, estar gastando isso de alguma maneira. A lei orçamentária anual e o plano plurianual é que tratam desse detalhamento, aonde vai ser gasto. Eu vou gastar no transporte escolar, eu vou gastar na aquisição de merendas, mas o que a gente coloca? Nós temos a legislação, ela já nos obriga, a gente tem um limite mínimo com os gastos de educação. Tá? Então, essa legislação ela determina que pelo menos 25% dos recursos do município de impostos e transferências, eles têm que ser gastos dentro da Secretaria, dentro da Educação. Tá? O município de Itaperuna hoje, na semana passada nós fizemos uma audiência pública aqui do fechamento do primeiro quadrimestre de 2018. E o nosso gasto com educação ele já está bem acima dos 25%, a gente já está gastando 30 e alguma coisa, não lembro de cabeça aqui, mas eu sei que foi acima dos 25%. Tá? Então, assim, quando nós elaboramos a proposta orçamentária, nós dividimos essa fatia dos 25%, isso falando em impostos e transferência. Mas além dos impostos e transferência, nós temos os recursos específicos. A gente tem o recurso do salário educação, tem o recurso do Fundeb, a gente tem o recurso das transferências do FNDE, nós temos os convênios. Todos esses recursos, eles são desmembrados na hora da elaboração da lei orçamentária. Então ali, quando a gente elabora o nosso orçamento, nós colocamos assim, nós vamos gastar tanto na parte de transporte, tanto na parte de merenda, tanto na parte de pagamento de pessoal. Tá? Então, o que a gente coloca, a gente tem que definir quando a gente apresenta a proposta, é estar dentro desse limite que é definido pela legislação. Isso a gente sempre consegue estar atingindo. O município aqui, acho que, acho que uma vez não atingiu o limite de educação, numa gestão. Então, posso tentar também ajudar pode. Resposta? O seguinte, vou tentar ser bem prático para você também entender de forma bem prática. O orçamento é liberado para a Secretaria de Educação e cabe ao secretário, juntamente ao prefeito, deliberar as despesas, como irão ser gastos esse orçamento que eles têm disponível, com pessoal, com merenda, enfim, com as coisas que geralmente se possuem no colégio. Então, cabe essa gestão, a execução dela cabe ao gestor da Secretaria de Educação, juntamente com o prefeito, certo? Em relação a Santa Lúcia, igual você disse, foi muito importante a sua pergunta, David, porque é o seguinte, isso é uma questão
nós sempre abordamos aqui na Câmara, porque sempre tem um pedido, como o ônibus não está passando em tal lugar, igual você fez a reclamação aí que o ônibus não está buscando lá os estudantes. Na verdade, ele parou de buscar e colocaram uma Kombi, que eu não sei se é a prefeitura que está pagando ou se esse dinheiro vem do Estado. Me parece que o transporte fica a cargo da prefeitura, né? Sim. E o que acontece? A prefeitura, vou fazer até um pedido diante da sua pergunta, vou fazer uma solicitação ao PR, que é o seguinte, PR, eu gostaria que você enviasse para nós aqui quanto a gestão passada ficou devendo a Santa Lúcia e quanto a gestão atual já está devendo a Santa Lúcia. Porque, segundo informações extraoficiais que chegaram para nós aqui, que só a gestão atual já está devendo R$1 milhão a Santa Lúcia, sendo acumulando Secretaria de Saúde, que é o transporte de doentes, Secretaria de Educação, que é o transporte de estudantes, e Secretaria de Ação Social, para quem está com problemas que não consegue, financeiros que não consegue e consegue aquele passe livre. Então, há uma divergência muito grande atual entre a empresa. A empresa alega que não está fechando as contas, a prefeitura não dá o aumento, que segundo a empresa deveria ter dado um aumento de passagem, e também não vem repassando o dinheiro que a empresa tem direito. E do outro lado, a prefeitura também informa que não há condições de aumento de passagem e também não há condições de pagar em dia a Santa Lúcia por falta de recursos. Então há esse impasse, e eu acho que todo impasse acaba, quem sai mais prejudicado são as pessoas que mais precisam, o estudante que mora num distrito, ou uma pessoa que mora na localidade e que o ônibus deixou de passar. Nós tivemos aqui uma situação até que o vereador reclamou que outro dia que o ônibus estava deixando de passar ali por trás da Honda. Então aí a população vem nos cobrar. E nós aqui não determinamos preço de passagem, certo? Vereador nenhum, a Câmara Municipal não determina preço de passagem, não determina pagamento da empresa, só que nos cabe cobrar. E diante até da sua solicitação, eu vou fazer aqui um pedido ao PR, para que seja enviado a essa casa, PR, o que a prefeitura deve a Santa Lúcia, para chegar a não digo acordo, mas algum consenso, para que a população fique menos prejudicada, certo? Então, eu te agradeço. Tem mais alguma pergunta, querido? Não, só isso mesmo, agradeço aqui o espaço. Valeu, obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Então, pessoal, agradeço muito aqui ao PR pela disponibilidade da Secretaria de Fazenda. Levo um abraço a todos os funcionários da Secretaria, PR, em especial o secretário Alex, e cobre também que na próxima ele se faça presente, que é muito importante a presença dele. Gostaria também de agradecer a presença mais uma vez dos alunos de Chequer Jorge, aos funcionários da casa, a Poliana, funcionário lá da prefeitura, aos amigos aqui presentes, vereador Lacerda, ex-vereador da casa, também está aqui presente, vereador Cinei, bastante participativo, perguntou bastante também, e interessado em saber em relação às contas públicas, vereador Roninho, sempre também interessado e participando das audiências públicas e se inteirando do assunto, a nossa presidente Amanda também presente, e isso é bom, importante, a população está vendo quais são as pessoas também, os jovens, os estudantes, os vereadores e funcionários, enfim, que estão interessados em saber das contas públicas. Então, esse é o nosso interesse também de esclarecer e de mostrar, dar total transparência aos valores que são empregados em destinação para aplicação de receita e também, consequentemente, de despesa. Como foi dito, 371 milhões de reais é uma verba considerável e nós, vereadores, temos que estar atentos a cada centavo desse que é gasto. Eu sei que muito é justificado, está no portal Transparência, mas às vezes a gente não tem noção real se no portal Transparência a caneta que custaria R$5, se realmente ela foi comprada a R$5. Então, só um exemplo que eu estou dando, porque nós precisamos sim fiscalizar de perto e fazer o nosso trabalho para que o município não seja lesado em nenhum sentido. Então, não havendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra, encerro a presente audiência. Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigado.